Welcome back to Evolve English, guys. Welcome back. I hope you had a wonderful weekend. Eu espero que vocês tiveram um final de semana maravilhoso. Agora, vamos direto ao que importa, que é a aula de hoje, tá? A aula de hoje, a gente vai continuar falando, a descrever, mas dessa vez tratar de um assunto um pouquinho mais complicado, um pouquinho mais difícil. Então eu preciso que tudo que a gente conversou anteriormente esteja bastante claro, porque as coisas, a partir de agora, vão começar a ficar um pouco mais complicadas, um pouco mais confusas, né? Tá? Então vem comigo, passo a passo, vagarosamente a gente chega lá. Mas antes da gente abordar nosso novo assunto, é importante que a gente faça uma breve revisão do que a gente falou até então, ok? Que no caso, descrever, né? Descrever no sentido verb to be, do modo mais simples. Ok. Eu estava com algumas dificuldades técnicas no outro aplicativo, então a gente vai usar um Google Docs aqui para fazer uma breve atividade revisando o que a gente tem visto até então. Happy, complicated, angry, hungry, fast, needy, tall. Beleza. Então, para revisarmos, fazer uma breve atividade aqui com vocês. Temos aqui alguns adjetivos, tá? E temos aqui os pronomes I, we, they, he, she, it. O que eu quero que você faça agora é muito simples. Eu quero que você crie uma sentença com cada pronome e seu adjetivo no verb to be. Very simple. Procura diversificar entre afirmativo, negativo e interrogativo. Se tiver alguma dúvida, se você precisa uma refrescada, volta na última aula em que eu explico a construção das sentenças, como criar e tudo mais, tá? Bem simples. Vão ser 3 palavras. Exemplo, vou pegar um exemplo aqui. Eu vou fazer um com I, só que com um adjetivo diferente. I am beautiful. Vou fazer com outro, só que com outro adjetivo. You are interesting. Ok? Muito simples, tá vendo? A gente só está praticando de lembrar qual pronome vai com qual verbo e aí o adjetivo. Muito simples. Vou dar um tempinho para vocês aí criarem suas sentenças com esses adjetivos aqui. Muito bem, já deve ter passado um tempinho aí para vocês fazerem. Agora, não tem como eu corrigir, infelizmente, mas o que eu posso fazer é criar as sentenças usando os adjetivos aqui, tá? É muito simples. Vamos começar com I. I am happy. See that? Pretty easy. You. Aí é you, né? Então, you com complicated. Se você criou com o pronome com adjetivo diferente, não tem problema, não muda. O que muda é a palavra mesmo, tá? É invertendo as palavras, tá? You. Aí depois de you, sabemos que é are. You are complicated. Tá? Próxima palavra é angry. Angry. We. Aí depois do we é o quê? We are angry. Alright? Próximo pronome aqui. They. They are hungry. Cuidado com angry, que é tipo de engraçado, e tem o hungry, que é de sapo, hungry, né? Então a diferença é angry, hungry. Angry, hungry. Alright? Okay. Next we have he is. Então quando é he, she, it. Quando é he, she, it é is, tá? Lembrar. He is fast. She is needy.
E por último, it is tall. Muito simples, uma breve revisão, não vou entrar muito no mérito. Se você tiver dúvida das palavras, o que ela significa, o que essa sentença significa, por favor, gente, vamos pesquisar. Mas eu vou te dar um boi. Hoje eu vou te dar um boi, tá? Vou te dar um boi. Eu espero que, antes mesmo de eu ter explicado, você já tenha procurado por curiosidade. E se você é essa pessoa, meus parabéns. Alright. Então, primeira sentença, I am happy, é eu sou feliz. Próxima sentença, you are complicated, você é complicado. We are angry, desculpa, nós estamos bravos. Aqui, they are hungry. Eles estão com fome. He is fast, ele é rápido. She is needy, ela é carente. E por último, it is tall, tá? It is tall é alto. Muito bem. Na aula de hoje a gente vai continuar falando de descrição, só que descrever coisas que estão acontecendo nesse exato momento. Coisas que, por exemplo, agora nesse exato momento eu estou dando aula, tá? E você nesse exato momento, tá difícil hoje. E você nesse exato momento, você está assistindo a aula, tá? Provavelmente você está sentado, provavelmente você está segurando o celular, segurando. Você não está fazendo isso agora? Ou não? Provavelmente você está usando o computador, ok? Coisas que estão acontecendo agora e que continuem a acontecer. São coisas persistentes. Então, se você for na cozinha agora e tiver alguém comendo, né? Minha mãe está jantando, né? Uma coisa que ela está fazendo agora e que ela continua a fazer, ok? Ficou claro essa distinção de descrever coisas que estão acontecendo agora e que continuem a acontecer? Diferente de coisas que acontecem no presente, tá? Não estou falando... Tudo bem, é uma coisa que acontece no presente, mas estou falando de coisas persistentes, coisas que continuam a acontecer, ações contínuas. Palavra-chave aqui, ações contínuas. Sendo assim, estamos falando de present continuous. Okay? O termo gramatical não é importante, então se eu falar agora e você não lembrar, não tem problema. Se você tiver o interesse de procurar por conta própria mais sobre, fique à vontade, mas eu vou tentar te passar da maneira mais simples, conciso, objetivo e claro possível. Alright? Bom, lembrando mais uma vez que estamos falando de ações que acontecem agora e que continuam a acontecer. Da mesma forma que eu estou agora olhando para a câmera, dando aula a você, e você que está escutando, está assistindo. Veja só que são ações que persistem, que continuam, ok? Coisas que estão acontecendo nesse exato momento. Alright? Então, se a gente olhar aqui, quando se trata de criarmos ou formarmos frases com o objetivo de descrever coisas que acontecem agora, veja bem quanto é similar com sentenças de verb to be, tá? Lembra que eu comentei que quando o verb to be é um verbo por si próprio. Então, numa sentença a gente não coloca verb to be contra o verbo. Verb to be sempre acompanhado com um adjetivo. Isso continua sendo verdade. Porém, como estamos descrevendo uma ação que acontece e persiste nesse exato momento, a regra muda. Porque como a gente está descrevendo uma ação, a gente precisa de um verbo, mesmo usando o verbo to be, que é um verbo por si só, a gente precisa de um outro verbo. Mas só que vamos conjugar o verbo de tal maneira, tá, que ela não vira uma redundância com o verbo to be. Como assim? Porque verbo to be não podemos colocar verbo e verbo, mas podemos fazer verbo, né, que nesse caso é am, are, is, are, um verbo, mas com verbo no gerúndio, ok? Que é colocando ing, tá? No verbo, ing no verbo, tá? Então aqui, ó, I am, you are, she is. Repara que aqui continua tudo igual, tudo lindo, maravilhoso, só que acompanhado com verbo, como podemos ver aqui, must go ing,
tá? Então, se formos para descrever algo no agora, no persistente, sim, usamos verbo logo depois do verbo to be, mas adicionamos ing no final do verbo. Isso é 100% das vezes. Se você estiver falando I am read, está errado. You are lie, está errado. Você precisa do ing depois do verbo quando estamos descrevendo coisas do agora que continuem, tá? Que são persistentes. Isso você tem que lembrar. Isso tem que estar na cabeça de vocês, tá? Por exemplo, agora I am talking. Eu estou falando. E agora você está escutando. You are listening, ok? Analisando aqui. Então, a regra do verbo to be continua para todos os pronomes, tá? I junto com am, you are. Verbo com ing, tá? No caso, e aqui o complemento da sentença. I am reading an interesting book now. Eu estou lendo um livro interessante agora, né? Now, agora. You are lying. Você está mentindo. A pessoa está mentindo nesse exato momento. E continua a mentir até que a pessoa conte a verdade. She is looking. Ela está looking. Looking no sentido de procurar, tá? Agora, looking pode significar coisas diferentes. Mas dependendo do contexto da sentença, o sentido da palavra muda. Por exemplo, aqui, o contexto da palavra looking é procurar, né? She is looking for a job. Porque looking pode ser ou procurar ou literalmente olhando, né? Olhando. Vamos supor que a sentença fosse She is looking at a dog. Quer dizer que ela está olhando para um cachorro, tá? E a outra forma, que eu já expliquei, She is looking for a job. Repare que estamos usando Repare que estamos usando a preposição for. Então, já o for é uma palavra-chave que indica o sentido de looking como procurar. Então, sempre que você vê looking junto com for, quer dizer procurar. E looking sem o for é olhando, literalmente olhando. He is talking to his son at the moment. Ele está falando com seu filho nesse momento. It is hurting me. Está me machucando. We are trying to find a new flat to let. Estamos procurando um novo flat, né? Flat de apartamento. E they are listening to music in their bedroom. Eles estão escutando música no seu quarto. Então é importante, na hora de construirmos uma sentença no present continuous, vai ter o pronome, vai ter o verbo to be, vai ter um verbo mais o ing. E aí o complemento da sentença. Se não tivéssemos o complemento, continua sendo uma sentença, essa parte apenas aqui. Continua sendo uma sentença. Mas é uma sentença que não tem muito contexto. Então ela é uma sentença curta que quer dizer apenas o que ela fala, né? Eu estou lendo, eu estou comendo, eu estou entendendo, eu estou estudando, eu estou ensinando. E aí o complemento daria mais contexto à sentença. Vamos então, agora que a gente entende um pouco mais da construção das frases, criar algumas sentenças aqui para... Desculpe, pessoas, tive uma dificuldade técnica aqui com a câmera, mas a gente voltou já. Ok, vamos criar algumas sentenças no present continuous para praticarmos um pouco mais a construção das sentenças, tá? Aula curta, porém aula importante. Vamos lá. Vamos pegar os pronomes mais uma vez. Gente, eu sei que é repetitivo, eu sei que é algo chato, mas o começo sempre é o mais chato. Mas a gente precisa entender 100%. Eu sou repetitivo, eu sei, eu peço desculpas por ser repetitivo, mas é que eu preciso que isso entre na cabeça de vocês, de tal maneira que fique lá gravado, queimado dentro do seu cérebro, para que você não esqueça, tá? Para que você não esqueça, tá? Então, vamos lá comigo. Então, pronomes. I, you, we, they, he, she, it. Tá? Vamos criar sentences, agora vamos criar present continuous sentences. Vamos começar com o pronome I aqui, tá? Então é
I am read, lendo, o verbo ler, né? Mas como estamos usando o present continuous, o read tem que estar acompanhado ao ing. I am reading a book now, ok? Eu estou lendo um livro agora. Agora vamos usar o pronome you. You are, ok? You are running really fast. Você está correndo bem rápido. We, junto com we are mais uma vez, tá? We are listening to the radio. Nós estamos escutando ao rádio. Okay? Next pronoun, they are. Okay? With they, it's are. They are eating Japanese food. Eles estão comendo comida japonesa. Repara que no inglês, isso aqui é uma explicação rápida, tá? Repare que no inglês o adjetivo vem antes do substantivo, ok? Diferente do português. Comida japonesa. A gente coloca no final e no inglês colocam antes, tá? He is watching the soccer game. Ele está assistindo ao jogo de futebol. She is walking to work. Ela está andando para o trabalho. Por último, it is raining outside. Está chovendo lá fora. Bom, como vocês viram, é um assunto bem simples, né, na questão de construir sentenças, mas que já começa a entrar em conflito de coisas que a gente discutiu previamente. Por exemplo, quando se trata de verbo to be, não vai um verbo. Aqui você está vendo já que quando se trata de descrever ações que persistem e que continuam, já quebra aquela regra, né? Porque precisamos de um verbo para descrever uma ação que acontece agora, né? E quando se trata de descrever, a gente precisa do verbo to be, certo? Então, nesse caso, a gente usa o verbo to be junto com o verbo, mas ele no gerúndio, que é o ing. Ok? Então, uma aula super curta, mas uma aula bastante importante. Eu espero que ficou bem claro o present continuous para vocês. Lembrando que você tem que pegar o que eu passei para você hoje e colocar em prática. Pega um caderno, ok? Constrói as sentenças, pesquise verbos e se você tiver alguma dúvida, deixe aí nos comentários que eu vou responder. Essa foi a aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado e eu vejo você in the next class. Thank you for watching.